O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? É segunda semana da Quaresma, é o nosso tempo santo, tempo de preparação para o nosso Deus, tempo de se confessar, tempo da gente buscar maior nossos exercícios quaresmais. Tem um pontinho aqui na liturgia de hoje, que ela é fantástica. Às vezes a gente fica perguntando, o que Deus espera de mim, né? E por que o meu jeito não agrada a Deus? Por mais bacana e bonzinho que eu seja. Por causa disso aqui, ó. Lá no Salmo de hoje, se vocês pegarem, vamos colocar como versículo terceiro versículo aí do Salmo 49 e 50. Vocês talvez não tenham aí como acompanhar, mas em casa escute. Olha o que diz o autor sagrado do Salmo. Ele vai dizer assim: diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensais que eu sou igual a ti? Atenção aqui, é Deus falando para você e para mim. Acaso pensais que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto estas coisas aos teus olhos. Nós vamos entender bem isso aqui agora, hein? O que o Senhor nos acusa? Do que Ele nos acusa? Do que o Senhor nos repreende? Nós temos que entender o que é essa repreensão de Deus. O que é essa acusação de... E por quê? Por quê? Está muito claro aqui, irmãos. Olha. Acaso pensais que eu sou igual a ti?
Deus está se revelando e revelando a ferida. O Senhor está revelando aqui o machucado da gente, aonde nos machucou. Que machucado é esse? Vocês lembram e vão lembrar, certamente o povo é dele, o povo vai lembrar bem. O Senhor nos revelou, quando Ele criou eu e você, que nós somos para Ele e somos a imagem dEle. Aí a gente aprendeu, né? No Novo Testamento, o que é ser imagem de Deus? Aí a gente aprendeu que lá em Colossenses capítulo 1, no Novo Testamento, Paulo escreve: quem olha para Jesus e vê o procedimento dele, vê o Deus, o rosto de Deus nele, vê a imagem de Deus revelada nele. Então, quando a gente vê os procedimentos que Jesus teve, de amar o Pai sobre todas as coisas, de dizer o tempo todo, olha que Jesus chegou a dizer, que o meu alimento, olha isso, é fazer a vontade do Pai. Então, quando você fala, o que Deus nos acusa? Mas vamos falar mais no particular. O que Deus me acusa? Exatamente por eu não ter o jeito dele, por eu viver aqui não do modo dele. Nós somos teimosos, irmãos, nós somos doentes. E quando ele fala, eu vos acuso, é um termo apenas para a gente identificar onde está o nosso machucado. É por esse motivo que eu vim. Qual o motivo que Deus antecede a vinda dele? Vocês sabem, eu também sei, que o nosso Senhor, Ele viria de qualquer jeito, para vir buscar aquilo que é dele, a sua noiva, a igreja, nós. Mas Ele teve que antecipar esta vinda, e o motivo é esse, porque nós não temos o pensar de Deus, nós não temos as atitudes do Senhor, nós não temos o coração puro como Deus é puro, nós não temos, irmãos. Então quando Deus fala, eu vos acuso, eu vos mostro quem tu és hoje. Tu és pó, tu não és Deus, porque o Senhor está nos mostrando que nós caímos numa armadilha, e vivemos nesta ilusão, desta armadilha, de conduzir o nosso caminhar, o nosso coração, e a gente vem aprendendo cada termo bíblico. O que é o coração do homem? É o núcleo, é a personalidade do homem, é onde aquilo que você é o meu eu. O coração do homem, aquilo que é o meu eu. E como é que ele está? Ele está todo envaidecido, numa ilusão, de que, verdadeiramente, aquilo que eu quero sentir como prazer, eu digo que é bom. E aquilo que se eu entender que aquilo não me dá prazer, no meu eu, no meu coração, eu vou dizer que aquilo é mal. Então a gente tem uma conduta completamente ao contrário da vida, e a vida é Cristo, a vida é Deus. Então o Senhor nos acusa do quê? Da gente não ter, a gente perdeu essa possibilidade, mas Ele nos dá a possibilidade agora de ter a original versão minha e sua. Ele dá a oportunidade, por isso Ele vem, Ele antecipa, para Ele nos dar. Então quando você lê o Salmo e fala, olha, eu não sou igual a vós. Claro que Deus não tem pecado, Deus não caiu numa ilusão do diabo, Deus não dá ouvido para o diabo. Vocês lembram o que é dar ouvido para o diabo? Que a gente falou isso no domingo passado agora. Aliás, nesse domingo, primeiro domingo da semana, que a gente falava, quando é que eu estou dando ouvido, eu escuto a conversa do diabo? Quando eu fico pensando, remoendo
aquilo que está me deixando em dúvida, eu fico remoendo sobre as coisas do Senhor. Por exemplo, o Senhor disse, isso é bom. Aí eu pego aquilo no primeiro momento, olha, o Senhor disse que isso é bom. Mas daqui a pouco, quando é que eu começo a dar ouvido para o diabo? Quando eu começo a ouvir uma voz dentro de mim, que é aquela ilusão que eu vim. Não, mas quem disse que isso você tem que aceitar? Então, aí eu começo a entrar numa crise. Por que eu entro numa crise? Porque eu estou ouvindo uma outra voz. A primeira foi de Deus, mas tem a segunda. E a segunda me embaraça. Por isso que quando a gente vai dar um conselho para alguém, alguém fala, padre, isso é certo fazer? Aí o padre tem que dar uma resposta a qual? Daquela que Cristo disse para ser vivido. Aí você fala, tá, Cristo pediu para fazer isso, mas eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer isso. Quantas vezes a gente não pensa assim? Ou não ouviu alguém falar assim? Por exemplo, o que a igreja fala sobre você, vamos supor, como você conduzir a tua quaresma? A igreja, pela boca de Deus, que deixou para os apóstolos um caminho. Então quem é que falou? O Espírito Santo através dos apóstolos, ponto. Aí você vem, padre, qual é o caminho para a gente viver uma boa quaresma? Fazer isso, isso e isso. Aí você fala, legal. Só que daqui a pouco você começa a refletir sobre isso. Aí você fala, peraí. Apesar de eu saber que a igreja pede isso, eu começo a sentir dentro do meu coração a necessidade de fazer o meu jejum dessa forma, mas é completamente diferente do que a igreja falou. Então, o que é isso? Que atitude é essa? Então, se a gente for falar no nosso dito popular, se a gente for fazer um resumo disso, é quando eu estou ouvindo o diabo. Porque eu não quero obedecer aquilo que veio de Cristo, deixado por Cristo como verdade. Eu vos darei. Lembra, olha aqui onde a gente pega a vontade de Deus. Naquele episódio que Jesus, ele estava para ir embora definitivamente, subir aos céus, ele disse para os seus, nós, o modo de dizer, para a sua igreja, ele disse, vós entristeceis hoje de me ver partir, mas não deverias ficar triste, porque é bom para vós que eu me vá. Atenção aqui, olha Jesus explicando, porque se eu não for, o Espírito Santo que revela a verdade, que alivia a dor, que fortalece você, que vai te dar agora um sentimento no espírito, não mais no seu proceder, ele não virá sobre você. Então é preciso que eu vá. Por que é preciso que Jesus vá? Porque o Pai, ao levá-lo à sua direita, é apenas uma interpretação de dizer, o Pai, ao ressuscitar o homem Jesus, da nossa espécie, naquela ressurreição o Pai derrama todo o esplendor, atenção, todo o esplendor do Espírito Santo. E aí, quem é que nos dá o Espírito Santo? Da onde vem o Espírito Santo? De Cristo. Aí quando você olha para a cruz, você entende nos miúdos do peito dele, quando aquele soldado pega a lança para se certificar que o nosso Senhor havia falecido ou não, ele pega a lança e lanceteia, ou ele enfinca a lança no lado do peito de Cristo. Imediatamente saiu sangue, espirrou sangue, e água, e água, e água. Todos viram. Essa ali praticamente, nesta atitude, vocês já ouviram isso. Não é uma catequese nova não. Ali começa, na essência, a igreja. A nossa nova vida. Que são os sacramentos que Cristo nos dá, pelo batismo, o sacramento depois da Santa Eucaristia, o sacramento da crisma, o sacramento da unção dos enfermos, da confissão, da ordem, ou seja, é a vida,
é o Espírito Santo que Cristo nos dá, para nós não mais vivermos deste jeito deformado, que vem ao encontro do salmo de hoje, mas agora tem a forma de Cristo. Aí você pega de novo este salmo, que o padre acabou de ler, no versículo 3, 49 e 50, e quando você ouve Deus falar assim, olha, acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e te repreendo, e manifesto estas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade, e todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O que é procede retamente? Não é ser bom. Já falei com vocês aqui milhares de vezes. Ter uma atitude de ser bom ou boa, não é isso que Deus está falando. Procede retamente segundo o meu espírito. João batizava com água, ótimo. É como se fosse uma preparação, mas não era a vida ainda recebida. É como as cinzas que nós recebemos aqui, para depois a gente celebrar a Páscoa. É uma preparação com o batismo de João. Com a vinda do Senhor Jesus, Ele vai dar agora um novo batismo. Qual o batismo? Não é o batismo igual de João, que é ali apenas na água. Não, agora o batismo de Cristo é no Espírito Santo. Aí você pode perguntar para o padre, padre, então por que a gente batiza com a água? A água é apenas a matéria, ela apenas representa o Espírito Santo, ela apenas representa aquilo que é o Espírito Santo que Cristo. Na verdade a água, imagina isso, a eletricidade, ela precisa passar por onde? Por um fio, não é? Para chegar na tua casa, para iluminar a sua família, a tua casa, legal. Mas a eletricidade, a força, não é um fio. O fio serve para a passagem dessa força. A água do nosso batismo, ela não tem o poder. A água não tem o poder. A água ela é apenas como se fosse um fio que passa, quando eu sou banhado na água, joga na cabeça da criança, ali é como se fosse um fio que está trazendo o Espírito Santo, a vida que Cristo mandou na tua história. Aí você fala, poxa, recebi o Espírito Santo, padre, estou salvo. Tá não. Pela fé você está salvo, mas tem que entender bem isso. O Senhor apenas, Ele abriu o caminho para você. Ele apenas abriu um caminho, Ele preparou. Imagina alguém que te joga uma corda, na hora que você está num apuro, e você está quase perdendo a força de segurar com as mãos onde você está, sem apoio nenhum. Alguém joga a corda e a corda cai na tua mão, e fala, põe a mão na corda e segura na corda que eu te puxo. Imaginou a cena? Pois bem, a salvação de Cristo é como se a gente imaginasse isso, que já está preparado para mim, ou seja, o Senhor abriu um caminho, que nós não poderíamos ir, por causa do pecado eterno. Jesus acabou com a morte, Ele destruiu a morte, então Ele me salva, como se Ele jogasse a corda. Agora, Ele não vai colocar a corda na tua cabeça, na tua mão e falar, eu ponho e eu vou tirar você, queira ou não. Não, Ele joga a corda e fala, queres ser salvo? Segura na corda. É você que toma a decisão. Então, padre, eu recebi o batismo, ótimo. Padre, eu fiz a primeira comunhão, ótimo. Padre, eu recebi o sacramento da crisma, ótimo. Padre, então agora eu estou salvo, pela fé. Você tem a possibilidade agora de ter a vida de Cristo. Então o que está faltando? Vende tudo que tens, vende, dá aos pobres, é uma maneira de dizer. O que é vende tudo que tens?
Pega agora, renuncia a você, renuncia a tua vontade, renuncia a tudo, entendeu? Aceita o que te acontecer, pega a tua cruz, aceita, é pegar a tua cruz, e ó, siga-me. Então a gente, para ser salvo, a gente tem que ter uma atitude, não é só da boca para fora, tem que haver uma mudança no coração da gente. Por isso que Jesus está falando do evangelho de hoje. Ele está dizendo o quê? Olha, quando vocês ouvirem os mestres da lei e os fariseus falarem para vocês procederem segundo a lei, escute e pratique o que eles falaram. Por quê? Porque foi dado realmente por Deus aos mestres da lei e aos fariseus, eles explicarem a lei. Mas explicar a lei, tem mestres que falam otimamente, quando fala assim do saber, né? Acadêmicos, falam muito bem. Agora eles não vivem. Eles falam bem. Então o que Deus está falando? Pega o que eles disseram, pratica na tua vida. Se praticar, tu serás salvo. Agora, se você só viver de, ai que lindo, ai que bom, ai que bacana, vamos cumprir apenas pastorais, vamos fazer, tu não entrarás na vida eterna. Então o Senhor está nos dando aqui uma diferença muito grande daquilo que os judeus viviam e o que Cristo pede para mim e para você. Gente, é muito mais difícil seguir Jesus do que ser um judeu. Porque o judeu, não é que eles foram salvos, eles estavam vivendo errados, mas todos eles só praticavam a lei, sabendo capítulos, versículos, e praticando no cumprimento daquilo que eles tinham que fazer. É lei, eu vou fazer. Ah, tem que fazer isso, eu vou fazer. Ah, tem que fazer aquilo, então eu vou fazer. Eles achavam que eles iam ser salvos. Por isso que Jesus fala aquela parábola, para entender isso. Vocês vão lembrar, quando entra dois naquela sinagoga, no templo, para rezar. Um é um fariseu, cumpridor de lei, e o outro é um pecador. Aquele que é fariseu, cumpridor da lei que Jesus está falando, olha como ele faz. Oh Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como esse pecador. Eu pago o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o quê. Eu não sou como esse aqui, que é pecador, que não vive a tua lei, que não quer nem saber de ti, está entendendo? E aí aquele outro, que não era um fazedor, cumpridor de lei, mas era um pecador, ele dizia, Senhor, eu não tenho nem coragem de levantar meus olhos para ti. E Jesus disse, diante de Deus, quem se tornou amigo de Deus? Quem é que está mostrando que é amigo de Deus nessa hora? Amigo é justificado. Quando vocês ouvirem falar a palavra justo, é amigo de Deus, ou justificado, é aquele que é amigo de Deus por praticar uma verdade de Deus. Aí Jesus vai falar, daqueles dois, quem é o que foi justificado diante do Pai? Ele vai falar, aquele miserável que não tinha condições de levantar a cabeça. E não aquele que era cheio de orgulho, prepotência, se achando porque ele faz isso, porque ele trabalha naquilo, porque ele é um padre pregador, porque ele é da pastoral tal, porque ele é cantor, porque ele é não sei o que, porque não sei o que lá, porque ele é catequista, porque ele fez curso na Arquidiocese de São Paulo, agora ele tem diploma. Meu Deus do céu, quem é que pode ir comigo? Nada, isso não é amigo de Deus. Então, irmãos, cumprir a santa vontade de Deus é mudança de vida. Eu venho fazendo umas orações, e aqui eu vou fazer meu merchan mesmo, com todo o respeito. Se quem está acompanhando as minhas orações de manhã, está observando como é que eu venho rezando com o povo e rezando pelo povo. E as orações são essas: Senhor, Tu sabes o quanto eu desejo Te seguir, mas eu não consigo. Claro, ali é na oração que eu estou fazendo, mas a oração, ela está levando a esse tipo de pensamento. Ô Senhor, Tu sabes, diante das minhas misérias, como eu gostaria de resolver do meu jeito. Eu tenho medo. Senhor, eu não sei lançar-te inteiramente no teu coração. Eu ainda sou muito preso a mim, Senhor. Eu ainda sou muito vaidoso. Mas, Senhor, eu não quero viver isso, me ensina.
Me dê forças para tirar essa vaidade dentro de mim, esse egoísmo, Senhor, onde eu só rezo por aquelas pessoas que eu lembro que eu me preocupei porque passaram na minha vida. Mas, Senhor, eu sei que um monte dos meus irmãos, está aqui, ó, Jesus falou, porque nós somos todos irmãos, porque muitos dos meus irmãos que eu não conheço o nome, eu não sei da história deles, mas eu sei que eles estão sofrendo por esse mundo. Eu quero pedir por eles, todo dia, Senhor, derrama também o teu Santo Espírito neles, aos doentes, Senhor, os doentes que eu não conheço, mas sei que hoje, nesta hora, muitos estão com delírios de dor, e não só eles, a família também. Jesus, tenha misericórdia de mim, não me deixa desistir desse caminho teu, porque, Senhor, o caminho é longo e é árduo, não me deixa, porque eu tenho vontade de desistir. Veja, é a oração que agrada a Deus, é você se reconhecer doente, é você se reconhecer no teu lugar. Senhor, eu tenho qualidades, tenho, mas elas ainda estão longe do teu santo querer. Eu ainda não te tenho como meu primeiríssimo amor, não tenho. Olha como eu cheguei, Senhor. Tem piedade de mim, Jesus, passo a passo. Eu sei que eu não posso exigir demais de mim, mas eu tenho sede de viver a tua vontade. Maria, minha mãe, veja, na hora da oração eu falo, 3 minutinhos de oração, é um trocadilho, é Deus, é mãe, mãe, teu filho, filho, e assim vai. Tem piedade de mim, e o tempo todo, Senhor, não a minha vontade, ensina-me. Eu não estou falando da boca para fora, irmãos, porque é muito difícil a gente aceitar as coisas que nos contraria, que nos pega de surpresa, é muito difícil. Todo homem, toda mulher que experiencia um acidente na família, acidente que eu estou falando não é acidente de alguma coisa física, um acidente de contrariedade, seja lá o que pode ser na vida matrimonial, pode ser com um filho, pode ser com morte mesmo, morte de óbito, pode ser um acidente de uma notícia de enfermidade que chegou inesperada, um tratamento difícil que a pessoa não consegue se curar, não sei, é um acidente. Senhor, como é difícil, eu tenho vontade de desistir de seguir o teu caminho, eu tenho vontade de fugir. O que é fugir? Eu tenho vontade de falar, Deus, por quê? Deixa eu fazer do meu jeito, por que o Senhor não faz assim? Irmãos, não é brincadeira. Seguir o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, eu já disse isso aqui, vou repetir, é a viagem mais longa e mais difícil de se fazer. Por isso que ele já foi dizendo duas coisas, quem disse? Jesus. Ele sabe que o caminho dele precisa ter mudança no coração. Aí ele vai dizer duas coisinhas. Deus é fantástico, irmãos. Ele se fez um igual a nós, ele sabe do que nós somos feitos, mas ele não conheceu o pecado, viu? Atenção aqui. Esse pecado, essa fraqueza acidental do pecado, ele não teve, mas ele se fez humano, ele sabe o que é ter vontade. Por isso ele vai dizer duas coisas. Será que quando o Filho do Homem voltar, por que Jesus está falando isso? Encontrará fé sobre a terra? Porque ele estava falando que as pessoas não rezam mais. Se você ler um pouco antes, porque o bacana do Evangelho não é você pegar só o trechinho do Evangelho e ficar ali, o que ele está querendo dizer aqui? Não, você tem que entender o contexto, você tem que ir para trás, bem para trás, para você entender por que ele está dizendo. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na face da terra? Você sabe por que Jesus fala isso? Porque ele percebe que os homens não oram mais, as pessoas não rezam mais, e quem não reza, não consegue se abrir para Deus, então não tem fé. A fé é igual dos judeus aí,
é de fazer prática pastoral apenas. Entenda, irmãos? E a outra palavra que ele disse, a outra palavra que conclui isso, ele vai dizer: a porta é estreita, poucos são aqueles que passam por ela. Jesus sabe que viver o caminho dele é um despojamento todo dia. Essa troca de abandonar o que eu sou, do meu jeito, para um dia começar passo a passo a viver o jeito dele, tem que fazer essas orações que a gente está fazendo aí de manhã. Senhor, eu sou doente. Senhor, eu reconheço a minha miséria, eu sou um doente. Porque, e tem que falar mesmo, e tem que se encontrar, sou egoísta, me magoo facilmente, sou ciumento para dedéu, só não pode falar palavrão para Jesus, tá? Sou muito ciumento, me irrito fácil, não tenho paciência, ok? Eu quero tudo para o hoje da minha vida. Senhor, olha como eu sou, eu estou doente. O homem e a mulher que não se reconhece assim, não perca tempo de seguir Jesus. Então, primeira coisa, na oração, está lá, segue as orações que o Padre está fazendo. Eu estou fazendo de propósito, mas iluminada no Espírito Santo, porque é tempo de quaresma, é tempo de eu me rebaixar, e falar: Senhor, eu sou um doente, e eu preciso desse vírus bom, para me curar. Veja, isso agrada a Deus, quando eu falo eu quero, mas eu não consigo amar ainda. Quantas vezes a gente, quando vai atender pessoas, não em confissão, que em confissão não se deve falar isso, falam, mas não deveria. Confissão é um tribunal, onde você vai colocar apenas o teu pecado, para receber o que? A absolvição de Cristo. Não é para falar, dar um conselho e pedir conselho para o padre, eu sempre falo isso. Mas quantas vezes a gente ouve isso daí nos aconselhamentos? Padre, eu queria tanto poder perdoar uma pessoa que me feriu, mas eu não consigo, e começa a chorar. Mas é assim mesmo, é Deus mostrando. Por que Ele não pensa igual a nós? Porque Ele não é assim. E Ele está falando: pois é, eu quero te dar agora a minha vida, e com a minha vida você perdoa. Você do teu jeito, você não vai conseguir. Você vai ter consciência, mas você não consegue. Por isso você chora. Você tem vontade, mas não consegue, e não vai conseguir. Você pode tentar uma aproximação com ela. Você pode usar um ditado, um verso gramatical para agradar ela. Pode dar um tempo, pode dar presente para ela. Pode tentar cativá-la. Você não vai conseguir. Não vai. O perdão que você vai dar para o teu marido que te traiu, para a tua mãe que fez alguma coisa, para o teu filho, seja lá para quem for, até para os padres, tem gente que não perdoa padre. Como é que se perdoa? Orando e pedindo: Senhor, olha como eu estou, eu tenho raiva desse padre. Tem que falar mesmo, ele é o teu ungido. Eu tenho uma raiva desse padre tremenda. Quando eu escuto falar o nome dele, mas me embrulha até o estômago, eu viro o rosto. Senhor, eu queria poder não odiar, eu queria perdoar aquilo que um dia ele também foi duro comigo, mas eu não consigo. Reza, meu irmão, reza, peça a Deus, o Espírito Santo, é Ele que vai curar você do teu jeito, a ponto de você olhar para aquele padre um dia, no tempo de Deus, e ter a grandeza no Espírito, de olhar para aquele padre com misericórdia, compaixão, e o perdão acontece. Você do teu jeito não vai conseguir, não vai conseguir. Então, irmãos, hoje, quando o Senhor nos coloca nessa terça-feira que nós estamos celebrando, Ele está nos colocando isso. Ele está falando: olha, o meu caminho, o meu fardo é leve, mas é de cruz, porque é esvaziamento de você, e é um convite.
Esvaziamento é esvaziamento. Esvaziamento o que que é? Deixa o que tens, dê aos pobres e segue-me. E segue-me. Aquele homem no capítulo 10 de Marcos falando: Senhor, o que devo fazer para um dia merecer o reino dos céus? Jesus falou: viva os mandamentos. E ele começa a falar o segundo livro da lei, que tem tudo a ver com o outro: honrar pai e mãe, não cobiceis coisas alheias, não mate, não roube o outro. Tudo com o outro, tudo tem a ver com a pessoa, tudo tem a ver com a igreja, o corpo de Cristo. Aí ele fala: isso desde pequenininho eu faço de fazer, né? Agora, Jesus só falta uma coisa. O que que é? Tem muita coisa que você vive do teu jeito. Vende, deixa isso, aceita a tua cruz e siga-me, aí tu terás a vida eterna. É isso, não é outra coisa. Não é outra coisa. Então, irmãos, você compreende, vocês são meus irmãos católicos, como o padre é, seguir Jesus é decisão de vida. Quem não toma uma decisão para seguir Jesus, não é capaz de um dia ter a vida eterna, e não vai suportar os açoites da vida, desse deserto no teu dia a dia. Por isso que o Senhor está falando: é disso que vos acuso. Do quê? De viver do teu jeito. Não agrada a Deus. Mas eu repito, você pode ser o melhor dizimista, e já tivemos grandes dizimistas. Você pode ser um grande homem ou mulher que trabalha em pastorais da igreja, legal. Você pode ser um baita de um padre de oração, faz oração, prega muito bem. Isso é muito bom para o povo. Escute o que o padre fala, põe em prática. Mas Deus sabe se esse padre, se esses irmãos estão se deixando esvaziar de verdade, pela palavra que eles ouvem todos os dias, pelo jejum que eles estão fazendo, de ter realmente uma mudança num comportamento deles, tendo o comportamento de Cristo. Deus sabe, Ele vê tudo, nós aqui não sabemos. A gente pode falar, quer ver uma coisa horrorosa, assustadora? Eu não tenho medo de filme de terror nenhum. Eu só não gosto de ver aqueles filmes de capeta, porque aqueles filmes de capeta que mostra é tudo exagero também, tá? Mas tem uma coisa que me assusta muito: quando alguém morreu, faleceu, e aí a gente começa a falar assim: calma minha irmãzinha, calma meu irmãozinho, nós estamos todos aqui. Ele não era uma pessoa que amava, fazia o bem, fazia, então ele está lá no céu, ele vai interceder por você. Ei, errado. O católico que é católico de verdade, não o catoliquinho, esses catoliquinhos aí que não vivem nada de Cristo, né? Quando eu falo catoliquinho, eu padres, me coloco também às vezes no meio quando eu não vivo Cristo. Nós não temos autoridade nenhuma para dizer: a alma dele está no céu. Você sabe? Só porque você gosta dele ou dela, só porque você realmente tem vontade de que ela vai para o céu, isso é garantia? Não é, meu irmão, minha irmã. Por isso que Deus deixou uma palavra muito bem colocada na palavra que é Bíblia. Segundo Macabeus, quando tu veres a um do teu irmão morrer, e aí o que mostra ali? O que está mostrando na morte ali? Ali eram judeus que estavam mortos, o povo de Deus, hein? E aí Macabeus ficou olhando para os defuntos que estavam ali, porque Deus fala: olha para o defunto. Essa palavra olha significa, não é para olhar olhando assim, eu estou olhando, não. Olhe para a história que ele viveu. Ele vivia prostituição, ele vivia adultério, esta aqui vivia murmurando, esta que era fofoqueira, essa que metia o pau no padre toda hora, esse aqui é um bando de egoísta, esse aqui, veja, olha para eles. Agora eles morreram.
O que vai fazer com essas pessoas que morreram e morreram, quando você viu que eles também tinham esses vícios, esses mau hábitos? O que faz? Tem que interpretar a Bíblia. Joelho no chão, meu irmão, minha irmãzinha. Deus vai falar: recolhe os corpos deles, enterre dignamente. Por isso que tem cemitério, tá? E ofereça sufrágio pelas almas deles. Por que oferecer sufrágio para as almas dele, padrezinho? Por causa disso. Tu sabes na íntegra o que fazia a pessoa com quem você conviveu alguns anos? Na íntegra você não sabe. Talvez em casa é uma flor, é uma bênção, foi uma bênção, como filho, como irmão, como marido, como pai, como mãe, mas na intimidade você não sabe o que ele fazia escondido. E por eu não saber, o que eu faço? Eu ofereço o sacrifício de Cristo. Como é que Cristo está diante do Pai? Como é que Ele está? O Senhor está gloriosamente se oferecendo ao Pai, eternamente se oferecendo ao Pai, em sacrifício por todos nós, como, não igual, como um cordeiro do passado que era imolado. Ele mostra as feridas para dizer: o pecado dessa humanidade, Senhor, ó Pai, lembra, olha o que eu fiz em obediência a Ti, para que eles não morram eternamente. Aí você pega esse sacrifício dele na missa. Eu não vou ficar falando isso aqui, eu vou falar no dia que eu for dar a formação. Você pega a pessoa por quem você está rezando a alma, você vai fazendo um sacrifício. Qual o teu sacrifício? Teu bolso. Não é teu? É teu particular. Você não tem que trabalhar para sobreviver? Então, você vai pegar um pouquinho desse dinheiro, pouquinho. É um sacrifício, ela vai oferecer. Deus não precisa do teu dinheiro, mas Deus está te treinando. Pega aquilo que é sacrificante para você e ofereça a você, não a comunidade inteira, por aquela alma lá. E você vai colocar aonde? No altar do Senhor, que Ele se oferece ao Pai o tempo todo. E você vai falar assim: Senhor, é como se você dissesse assim: Senhor, tem piedade. Lembra daquela mulher da Cananeia, que ela foi falar para a menina dela estava endemoniada, ela foi pedir ajuda para Jesus. Jesus falou que não era bom, não ficava bem dar comida para os cachorrinhos. Então, mas depois Jesus falou: tua filha está curada. Imagina a ação daquela mãe, que ela vai até Jesus, é isso que nos interessa. Ele é o Deus, Ele é Deus, não é homem nenhum. Não é pai de santo, não é mestre, não é padre, não é bispo, não é pai, nem ninguém. É Jesus. E você vai levar: Senhor, eu estou trazendo aqui, esse sacrifício pequenininho, mas é de coração, pedindo pela alma do meu filho, pela alma do meu pai, pela alma da minha mãe, pela alma da minha irmã, pela alma desse colega, pela alma desse meu amigo que faleceu, porque eu não sei como tu o enxergastes no dia que tu chamastes ele. Então o Senhor oferece ao Pai, pela minha misericórdia, eu ofereço essa missa que é o maior louvor de sacrifício que se pode fazer, é a maior oração. Olha, é a maior oração que se pode entregar a Deus, irmãos, mais do que o Santo Terço da Virgem Mãe. Mas, então eu ofereço nessa missa pela alma desse ente querido, entrega para Jesus e pede o auxílio para a mãe. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o nosso caminhar aqui é um erro falar: oh, calma, meu irmão, está lá no céu intercedendo por nós. Não sei. Não é porque eu sou padre eu vou acalmar a sua psicologia abalada agora. Não, meu irmão. Joelho no chão, vamos rezar. Reze pela alma dessa pessoa que morreu. Reza por ela. Não vamos ficar brincando. Você não é Deus. Olha nós nos dando de Deus aí.
Você não sabe se Deus vai levar aquela alma para o céu ou não. Por isso que eu rezo pelo meu pai, pela alma do meu pai, já faz mais de 20 anos. Eu vou rezando. Se ele já estiver no céu, eu continuo rezando. Eu não sei. Ah, meu irmão, se eu morrer primeiro que você, eu queria tanto que você rezasse todo mês pela minha alma. E ó, se você souber que você vai morrer também, já passa o bastão para outro. Vai rezando para aquele padre lá também, que eu estou morrendo também agora. Agora eu vou morrer, depois você passa e vai. De tão importante que é a gente oferecer como sufrágio na missa pela uma alma de um falecido. Tem gente que nunca fez sacrifício por alma nenhuma. Não é só rezar na missa. Ô Patrícia, põe aí o nome desse ente querido aqui que morreu. Põe aí, faleceu, põe aí. Olha, nós vamos rezar essa missa aqui pela alma de fulano e tal, beleza? Não, nós estamos colocando em oração. Não. Colocar a intenção pela alma, tem toda uma catequese antes. Os mais velhos aí, o pessoal de 45 anos para baixo não, para cima, sabe muito bem o que é oferecer pelas almas. É que católico mesmo aqui na Grande São Paulo perdeu a sua raiz, nem sabe mais o que é rezar pela alma, não sabe confessar, fica contando causa para o padre, é como se fosse a coisa. Não é, ali é o tribunal de Deus. Ali você tem que rezar antes. Ai padre, eu vi que a igreja estava aberta, aí eu vi que tinha um padre com uma coisinha roxa, eu fiquei sabendo que hoje ele estava atendendo, eu falei, não posso perder essa oportunidade, eu vou me confessar. Errado. Deixa o padre quietinho ali, deixa ele rezar. Não. Quem tem consciência de católico para confessar, antes tem que fazer uma coisa. O quê? Entrar em oração, que é buscar um exame de consciência. Quem é que vai iluminar você sobre se arrepender do pecado? Espírito Santo. Quantas pessoas o padre deu absolvição aqui, mas Deus não deu? Por quê? Veio porque foi uma oportunidade que eu tenho de ver o padre Marcos, ele estava lá, ou aquele padre, e é bom a gente confessar, né? Errado, você não devia ter entrado na fila. Tem que se preparar, mulher. Não é assim. Viu o que aconteceu com a nossa fé católica? A gente empurra com a barriga. Não. É comprometimento. É mudança de vida, é exigir de você, mas exigir passo a passo. Lembra que o padre falou, não vai ter gente para querer se matar, né? Não, mas sério o negócio. Ô padre, quando chega no final de semana eu sinto o cheiro daquilo que eu fiz o jejum, e vai aumentar. Lembra aquela passagem lá de Misael, como é que é? Misael, não sei o que lá, Sidraque e Misaque, alguma coisa assim, colocado numa fornalha. Aí a questão toda ali qual que é? Vai continuar ainda honrando o teu Senhor? Se você continuar honrando o seu Senhor, eu vou aumentar o grau do calor da fornalha. O que é isso? É o diabo pegando aquilo que você mais gosta, que você está fazendo penitência ou jejum, e quando chega naquele dia, os teus colegas, os teus amigos, alguém, o bairro, a televisão, seja lá o que for, vai colocar aquilo como uma iguaria na tua frente, e vai aumentar o grau, o cheiro, vai aumentar os estalinhos no teu ouvido, e você vai ficar assim, ai meu Deus do céu, você entendeu? Se você não ora, você vai comer até o bucho virar do outro lado, você não aguenta, você cede, nós somos doentes. Não brinca com o pecado, irmãos, não brinque com o pecado. O que é o pecado? É a sua doença, homem. Não brinca. Se tu sabes hoje que olhar para o corpo da mulher te deixa, a tua doença, ela lateja,
Então, meu irmão, tu tens todo um exercício para se fazer, todo um caminho a ser feito, mas tem que fazer, rapaz. Não brinca com o teu pecado. Ah, Deus é misericordioso. Só hoje só conheço cantar. Só hoje é o J Quest da banda. Só hoje, nada de hoje. Ou eu começo a viver a vontade de Deus, ou eu não vivo. Agora, meu irmão, minha irmã, termina minha homilia. Tudo isso é um convite do Senhor. Eu não quero, a igreja é radical. Que radical que nada. A igreja não é radical, a igreja primeiro ela acolhe. Venha, meu irmão, venha ver a verdade. Só que aqui a verdade, por que ela não é radical? Porque ela fala, olha, é um convite, hein? Para seguir Jesus, é igual aquela passagem que ele para, ele vê uma multidão tão grande que ele se assusta. Jesus se assustou, ele viu uma multidão seguindo ele parou. Quando ele parou, ele falou, pede para o povo sentar. Aí ele começou, para ser discípulo meu, vocês querem ser, não quer? Quer. Mas para ser discípulo meu, olha como é que ele começa. Quem ama mais a sua saúde, quem está querendo amar mais você com a tua saúde bonitona aí, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem ama mais o seu cachorro do que a mim, porque hoje tem que colocar o cachorro junto, tá? Quem ama mais o seu cãozinho, a tua cachorrinha mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele vai aumentando a labareda também. Sabe a tua mãe? Você ama tanto, sei. Pois é, para ser meu seguidor, a meta é essa, é um dia amar mais a mim do que a sua mãe. Quer? Não, não quero, muito obrigado, vai embora. Sabe o filho que você tem? Aliás, você não tem um não, você tem mais de um filho, não tem? Tenho. Pois é, a regra para ser meu discípulo é essa. Um dia você vai precisar amar mais a mim, porque eu vou dar minha vida para você. E a minha vida é a vida de Cristo, é a vida de Deus. Então se você amar mais o teu filho do que a mim, você fez dele o pão primeiro da tua vida. Não pode ser minha discípula. Veja, isso não é radicalismo, é porque o Senhor sabe que aquela multidão estava vindo num ímpeto de empolgação. Eu estou empolgado, esse homem é demais, esse homem canta demais, esse homem é maravilhoso, esse homem faz milagre, esse homem vai mudar a minha vida, eu vou ficar melhor do que eu já sou. Ei, quem se apega a si próprio não pode ser meu discípulo. Aí Jesus começa a desfiar a coisa. Ele fala, sabe qual que é meu caminho? Aí ele aponta o caminho que ele mesmo começa a fazer. Sabe para onde Jesus estava indo quando aquela multidão estava seguindo ele? Para morrer, ele estava indo para Jerusalém. Então ele falou, quer me seguir? Entra aí na garupa, vem atrás de mim. Eu vou morrer. O que é o batismo? Qual é o convite do batismo? O convite que eu ser batizado é eu morrer com Cristo, para um dia também ressuscitar como Ele ressuscitou. É experimentar a cruz. Então a igreja católica não está iludindo ninguém. A porta, meu irmãozinho da igreja católica, ó, e são poucos os que passam nela. A porta da igreja católica, meu irmão, minha irmã, é aquela que Jesus fala assim, será que quando eu voltar em glória, agora de vez, vou encontrar fé aqui? Hoje quando você voltar para casa, meu irmão, minha irmã, vai dar uma preguiça por causa do calor, você vai ter uma vontade de dormir, você tem que acordar cedo da manhã, ou então você tem alguma atividade para fazer. Tem gente que ainda vai voltar para casa para fazer janta, para ele levar para a marmita amanhã. Isso, faça tudo isso se você puder, mas não esqueça, antes de dormir, reze, ore. É quaresma. Lembra-te, daqui a algumas horas é quarta-feira. Muitos podem fazer jejum, não é obrigado, ou faça na sexta. Penitência, come menos, meu irmão, reza mais. Quando amanhecer, ao abrir os olhos, lava o rosto, primeira coisa que você faz, reza, com sono e tudo. Pode rezar, já entrega a tua vida. E como é que você vai entregar? Senhor, Tu sabes tudo de mim, eu sou doente, eu estou indo agora para o meu trabalho, vou encontrar com um monte de irmãos meus, uns eu não gosto, outros eu não suporto, outros são bacanas,
Dai-me o teu Espírito, Senhor, para que eu viva a tua vontade. Reze pelos doentes ali, reze pelo Brasil, reze pelos líderes do Brasil, reze pelo Papa, reze pelos bispos, reze pelos padres, reze pelos doentes, reze por aqueles que te perseguem. Reze, reze, reze. Depois vai trabalhar, coma, toma o seu banho, toma o seu café, pouco, não faça muita coisa não. É assim o católico. Por que ele faz isso? Porque eu quero ter a tua vida em mim, Jesus, não a minha, a tua em mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele entra no coração e na casa de quem dá lugar para Ele entrar. Ele bate, Ele não entra, Ele não abre a porta. Posso entrar? Seja puro, um coração que seja puro, cria em mim um coração que seja puro. Salmo 50. Um coração que seja puro. Tende piedade, meu Senhor, misericórdia. Purificai as minhas faltas, ó meu Deus. Lavai-me por inteiro do pecado, para que todo o meu ser fique sem culpa. Criar em mim um coração que seja um coração igual ao seu, Senhor. Um coração que seja puro. Cria, Senhor, cria em mim hoje, vai lá. Criar em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro e um espírito decidido e generoso, Senhor. Anunciarei vossos caminhos aos pecadores. Proclamarei, Senhor, proclamarei a boa nova ao mundo inteiro. Dai em mim um coração. Oh, Yashira la barahanda la shiralai. Sim, Senhor, um coração igual ao seu. Derrama, derrama, derrama. Vem, Senhor, dos quatro cantos do céu. Derrama, derrama, Senhor, teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, o teu sangue. Lava-me, Senhor. Lava-me inteiro, inteiro. Cura-me. Quando nos faltam as palavras, nós clamamos: Jesus, tem piedade. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Um coração igual ao de Jesus. Sim, Senhor, eu quero, eu preciso, Jesus. Cria em mim, Senhor. Cria hoje. Cria agora, Senhor. Sim, Senhor, eu não quero mais viver na morte. Vem, Senhor Jesus. Eu levanto os meus braços e proclamo, Senhor, proclamo:
Curai o meu coração, Senhor. Eu de mim mesmo. Liberta-me. Olha, Shiralai. Peça, meu irmão. Peça, minha irmã. Que o Espírito do Senhor Jesus te liberte hoje. Liberte você de você. Ora, laia, na Shiralai. Ora, Shiralai, na Cantaralai. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Cura o meu coração, Senhor. Cura-me, Senhor. Eu não amo como deveria. Eu ainda não amo, Senhor. Cura-me. Cura-me. Levanta o braço, meu irmão, minha irmã. Esse é o caminho do Senhor. Isso agrada a Deus. Muda a minha vida, Jesus. Dá-me o teu Espírito, Senhor. Sem Ele nada sou. Sem Ele nada sou. E para nada sirvo. Vem, Espírito Santo, por intercessão da Virgem Mãe Maria. Vem, Shiralai. Levanta teu braço, mulher. Tenha coragem. Se queres o caminho do Senhor, decida hoje. Ora, o Shiralabacandaralai. Anjos do Senhor, olha, Shiralai. Arcanjos do Senhor, olha, Barandaralai. Sim, Senhor, derrama, derrama, derrama. Derrama teu Espírito. Vai levantando teu braço. Dai-me um coração igual ao seu, Senhor. Olha, Alaie, Alahandaralai, Alahandaralai. Vai orando, vai orando, e tudo vos é acrescentado. Oi, Shiralai, vai levando o braço, olha, irmãos, vai orando. Ó Maria concebida sem o pecado, roga por esta igreja em oração. Sim, Senhor, nós elevamos diante do teu altar. Elevamos agora o fundamento da nossa vida. Transforma-me, Senhor. Cura-me. Peça, peça, cura-me, Senhor. Cura-me. Sim, Senhor. Não me deixe desistir. Não me deixes desanimar. Não me deixe desanimar, Jesus. Oh, Shiralai, vai orando, mulher. Ora, 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 ora. Jesus, 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 você precisa. Jesus, vai orando, vai orando, vai orando. Sim, Senhor, eu levanto as minhas mãos como teu sacerdote e suplico, Senhor, a tua santa misericórdia sobre esta igreja em oração. Derrama, Senhor, derrama, derrama. Vá onde nós não podemos ir. Só Deus é o Senhor. Só Jesus cura. Só Jesus cura. Ora, e não há outro Deus. Só Jesus. Jesus, 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 entra na minha casa, entra na minha casa, Senhor. A tua vontade, a tua santa vontade, hoje, sim, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos, a tua santa vontade, os que cuidam dos enfermos, derrama, Senhor, o teu Santo Espírito na vida deles agora. Oh, Shiralai, renovai as forças nessa família, renova, Senhor.
Renova a luz que falta nesta casa. Renova as forças dessa mulher, as forças desse homem, a força desses filhos. Oh, Shiralai. Um coração que seja puro, um coração igual ao seu, Senhor. Coração que seja Cria em mim. Canta, povo de Deus, vai lá. Cria em mim o que? coração que seja puro. Um coração igual ao seu. Coração que seja puro. Dai-me, Senhor, o Espírito. Vai lá, vai. Tem de piedade, meu Senhor, misericórdia. Purificai as minhas faltas, ó meu Deus. Lavai-me por inteiro do pecado, para que todo o meu ser fique sem culpa, Senhor. Levanta o braço, canta forte, para terminar. Criai-me, quero ouvir o povo rezando. Um coração seja Isso, povo de Deus, coisa forte, linda. Um coração que seja puro. Mais uma vez pra Ele. Cai em mim. Um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Segura nas mãos de Nossa Senhora, irmãos. Segura nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Padre, o senhor colocava para mim, enquanto o senhor fazia a homilia, ele me mostrava muitos corações entristecidos, muitas pessoas que entraram na fila das cinzas na quarta-feira, e essas pessoas se entristeceram, porque elas colocaram como que, depois que elas passaram as cinzas na testa, elas parece que a vida piorou, os momentos pioraram, a convivência dentro de casa piorou, e esses corações estão entristecidos. Mas o Senhor me levou àquela passagem de Ezequiel, aonde o Senhor coloca o anjo para marcar na fronte aqueles que foram escolhidos. E o Senhor diz para você agora que está com seu coração entristecido, porque você colocou as cinzas na sua testa. O Senhor diz para você agora: honra o sinal que eu te dei, porque esse é o caminho para chegar até mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Podemos assentar, irmãos. Em verdade te digo, Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus.
isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, olha lá. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Cantemos o nosso ofertório agora, é isso? Muito bem, cantemos, irmãos.